Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui na nossa instrução, como é que funciona? É tão importante quanto a gente escolher o tipo de câmera, tipo de lente, o DVR, armazenamento, tão importante quanto tudo isso, é importante também uma boa instalação física do nosso sistema, tá certo? Isso aí a gente vai encontrar bastante no mercado de CFTV, locais onde, primeiro, não foi feito um planejamento de estrutura para CFTV. Dificilmente a gente encontra pessoas preocupadas em, por exemplo, vou construir aqui uma sala comercial e eu vou deixar já os pontos de câmera, ponto de alarme, antes de fazer a obra. Isso aí é muito difícil de acontecer. Então, se a gente tem a opção, a possibilidade de, antes de começar uma edificação, por exemplo, a gente já planejar um sistema de CFTV, um sistema de alarme, um sistema de incêndio, qualquer tipo de coisa que necessite uma estrutura de cabeamento antes dessa obra acontecer, cara, isso vai facilitar em 90% o trabalho do instalador, vai gerar economia para quem é o dono da obra e, lógico, vai gerar qualidade para quem for utilizar aquele ambiente. Então, primeiro, eu cheguei num local, o cara vai construir uma casa e ele precisa de um projeto CFTV. Que tipo de material que eu vou utilizar, que tipo de material que eu vou aconselhar, que eu vou indicar essa pessoa a utilizar dentro do projeto CFTV. Certo? A gente tem, por exemplo, uma obra que está começando e a pessoa ela quer um sistema de CFTV. Qual o material que a gente vai utilizar? São materiais de construção mesmo. São, por exemplo, mangueira corrugada. A gente vai utilizar, pode ser amarela, pode ser a laranja, qualquer for. Sendo uma mangueira corrugada de qualidade e de capacidade para passar todo o cabeamento que a gente vai utilizar, é importante. Por exemplo, não adianta eu colocar uma mangueira de meia polegada, de 3/4, sendo que eu tenho que passar 10 fios lá dentro. Então isso também é importante a gente analisar. Não, eu vou descer aqui, por exemplo, com 20 câmeras, são, sei lá, 10 cabos de rede. Uma mangueira só é pouco, uma mangueira 3/4 é pouco. Então eu preciso de uma mangueira de 1 polegada. Se a mangueira é de 1 polegada, a caixa de passagem tem que ter a entrada para 1 polegada. Ela não pode ter uma entrada 3/4 e uma mangueira de 1 polegada. Então tudo isso, pessoal, a gente tem que ter pelo menos uma base de conhecimento nesse tipo de material, tá certo? Então, uma mangueira corrugada dessa aqui, 3/4, eu consigo passar aqui 4, 5 fios de cabos de rede tranquilo. Então, pessoal, nunca vamos utilizar aí no limite. Então, pessoal, utilizando a mangueira corrugada, é importante lembrar que a gente não pode fazer curva com esse tipo de mangueira. Porque depois que ela está dentro da parede, a gente não vai conseguir abrir para ver onde é que essa mangueira parou, para ver onde é que esse cabeamento parou. Então, se eu chegar lá e fizer uma curva, na hora de passar o meu guia, na hora de passar o cabo, vai dar problema, vai parar aqui, vai entupir a tubulação, você não vai conseguir fazer a instalação, tá certo? Então, utiliza essa mangueira sempre em linha reta. Chegou numa curva, o que a gente vai fazer? Vai utilizar uma caixa de passagem para fazer a curva. Então, coloca a caixa de passagem aqui e segue o caminho para a direção que você precisa, tá ok? A gente tem vários modelos desse tipo de caixa de passagem. Eu quero uma redondinha. Pode ser também. Depende do ambiente. É lá no teto, pode utilizar essa daqui. Outra observação importante, pessoal, é com relação a misturar o tipo de cabeamento. Se o meu cabeamento é CFTV, ele não pode passar energia elétrica junto. Isso vale tanto para alarme, sistema de incêndio, para tudo. Tem que ser separado. Porque a energia elétrica ela gera um campo magnético, uma indução muito grande, que pode causar interferência na nossa qualidade de imagem, certo? De repente, no início pode até não causar, mas o cara trocou a rede dele para 220. Cara, dali para frente suas câmeras vão parar. E se você não projetou uma tubulação separada para dados e para elétrica, você vai ter problema, tá ok? Então sempre separar cabeamento de CFTV, cabeamento de rede, cabeamento de alarme, separado de cabeamento elétrico, tá ok? Não pode utilizar junto, senão vai ter problema, tá certo?